Belíssima noite a todos! Para você que pega logo quando a mensagem entra, toda segunda-feira, 22 horas, pronto, boa noite para você. Para você que pega um pouco depois da madrugada, belíssima madrugada, pega de manhã, bom dia, tá? Eu tenho uma amiga que ela assiste de manhã, logo quando ela chega no trabalho. Glória a Deus por isso, tá? A palavra de hoje é uma palavra maravilhosa que já me chamou muita atenção. E eu quero compartilhar ela com vocês hoje, porque eu tenho certeza, pessoal, que vai nos servir bastante. Vai servir bastante mesmo. E eu quero que guarde no seu coração essa mensagem de hoje, essa live de hoje, esse vídeo, esse estudo de hoje, que eu tenho certeza que vai nos enriquecer bastante. Livro de Eclesiastes, o capítulo é o 9, o versículo é o 18. Melhor a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Mas eu vou recapitular um pouquinho ele, eu vou retroceder um pouco esse texto para a gente entender melhor essa palavra aqui, e no final eu vou contar um testemunho meu pessoal que vai te servir bastante, tá? Essa mensagem aqui inicia no versículo 13, Eclesiastes capítulo 9, versículo 13, o texto diz assim, pessoal: então também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Ou seja, ele estava observando a situação que ele falou assim, meu Deus, que sabedoria é essa? Pronto, foi justamente isso aqui. Aí ele diz assim, houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela tranqueiras. O que é isso? Pronto, tinha uma pequena cidade, veio um grande rei com seu exército, fechou toda a cidade, cercou. Para quê? Para arrebentar com tudo, para acabar, para tomar, para pegar todos os despojos, para escravizar aquela cidade ali mesmo. Versículo 15: e vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. O que foi que aconteceu? Aqui, quando o rei, ele sitiou a cidade, cercou, saiu um pobre homem e foi bater um papo, foi ter sabedoria. A mesma coisa quando Joabe, ele foi pegar um rapaz que é Cisa, não lembro agora o nome do indivíduo, e o rapaz entrou numa cidade, e aí Joabe começou a fazer força no muro mesmo, aterrorizar. Aí a mulher sábia saiu e conversou com ele: como é que você faz um negócio desse? Aí Joabe falou: não, só vim pegar um homem, tá, você quer homem, peraí que eu vou te dar ele. Pronto, resolveu a situação. Então, acabou, apaziguou. Teve uma situação também de Abigail, que teve um problema do marido dela com o rei Davi, e Davi ficou aborrecido com a resposta do marido dela, Nabal. E aí quando Davi foi para guerrear, ela encontrou Davi no meio do caminho, bateu um papo com Davi. Deus usou ela na sabedoria. A mulher sábia edifica a casa, mesmo tendo um homem bruto, um homem sem modo, um homem sem coração, mas ainda assim ela teve sabedoria e apaziguou aquela guerra ali. Bem, e aqui não foi diferente. Aqui está contando que esse rapaz não diz o nome dele, só diz que o sábio ficou observando para a situação e gostou, e aí resolveu escrever. E aí está aqui para mim, que serve para mim, serve para você. E quando ele fez essa situação, aqui o texto está dizendo que conseguiu cessar a guerra, não teve guerra. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. 16. Então disse eu: melhor a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. Ou seja, ninguém dá atenção ao pobre. Quem que vai querer ouvir, irmão? Quem que vai querer ouvir alguém que está quebrado? Ninguém. Mas é justamente dessas pessoas que muitas vezes vem sabedoria, que vem uma luz brilhante. Porque Deus pega as coisas loucas desse mundo para fazer o que, amigo? Para confundir as sábias. E Deus fez isso. Então não despreze ninguém, porque você não sabe quem Deus vai usar. 17. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas. O que é isso? Tem alguém sábio, pessoal? Tem alguém que sabe mais do que você, que sempre tem? Fica calado, só ouve. Eu tenho meu pai na fé, o missionário Celso Correia, homem de Deus, e ele, toda vez que eu saio com ele, geralmente, pessoal, só ele fala. E para mim é suficiente. Teve um dia que eu moro em Salvador, e teve um dia que nós fomos lá para Simões Filhos. Fomos para Simões Filho.
numa região chamada Mapele, nos 14. E aí fomos, e aí ele falando, eu ouvindo. Na volta ele falando. Aí quando chegou já aqui perto da casa dele, ele falou assim comigo: eu tô falando demais, né? A pessoa tá dirigindo, a pessoa só quer dirigir. E às vezes a pessoa falando incomoda, empata. Eu falei assim: não, nem um pouco. É porque quando eu tô com o senhor, pra mim, é mais vantagem ficar calado e ouvir do que tá falando. Então, pessoal, tá com alguém sábio do lado? Tá com alguém que tem algo para lhe ensinar? Irmão, guarda um ditado baianês: Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. É só calcular, uma boca e o dobro de ouvido, equiparando a boca. Uma boca para falar menos, 2 ouvidos para escutar mais. Continuando no 17. Pessoal, deixa eu falar para você, não perde não. Você que sempre assiste as nossas lives aqui, segunda-feira, 22 horas, e com a Aline, 22 horas na sexta-feira. Ô pessoal, de tarde aqui, sabe o que tem? Tardezinha com Jesus. A gente dispara aqui no YouTube, de segunda a sexta, na estreia, 17 horas. Tardezinha com Jesus, sempre mensagem falando acerca do nosso mestre. Eu sou na segunda-feira falando nas epístolas, nas cartas, ou algo que fale de Jesus. Tamires Cardoso, terça-feira, baseado no livro de Mateus. Gisele Siqueira de São Paulo, toda quarta-feira, baseada no livro de Lucas. Fabíola Oliveira, toda quinta-feira, baseada no livro de Marcos. E Aline Marreta, toda sexta-feira, se baseando no livro de João. Então você que, pessoal, 17 horas, no cair da tarde, tardezinha mesmo, com Jesus, com ele, com o melhor, tardezinha com Jesus, tá? Vamos voltar para cá, em nome de Jesus, tá bom? As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Então, a pessoa às vezes é tolo, mas ele domina alguma coisa, e às vezes ele pode clamar, mas é melhor você ouvir, atender o que o sábio está falando, tá? Onde a gente começou, já para chegar para o fim, melhor sabedoria do que as armas de guerra. Então, esse homem aqui, mesmo ele não tendo tanta importância para aquele reinado, para aquele povoado, mas o autor aqui, Salomão, deixa bem claro que é melhor sabedoria do que as armas de guerra. Então, quando você tem sabedoria, irmão, você pode evitar muita coisa. Você pode evitar um problema dentro de casa, você pode evitar um problema no local de trabalho, você pode evitar um problema no seu ministério, quando você pede sabedoria. E tem um texto aqui que me chamou muita atenção e eu quero guardar com vocês. Você tem Eclesiastes, volta aí, pessoal, para 1 Reis capítulo 4. Eu estou em 2 Samuel, voltei demais, mas está coladinho aqui. 1 Reis capítulo 4. Vamos falar do homem mais sábio da Bíblia, claro, tirando Jesus. Quando a gente compara alguma coisa, alguém com alguém, claro que Jesus está fora disso aí, porque Jesus é Jesus, tá? 1 Reis capítulo 4, versículo 29. O título diz assim, pessoal: a sabedoria de Salomão. Lá no livro de Eclesiastes, quem escreveu foi o mesmo rapaz aqui. 1 Reis, capítulo 4, versículo 29. Achou? 1 Reis 4, 29. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Então, por que Deus deu? Deus só deu? Não. Tem um segredo, porque Deus deu a Salomão tamanha sabedoria. É só você voltar aqui, ó. É uma folha só. Você volta aqui. 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Eu vou ler o 3 porque me chamou disso aqui. 1 Reis 3, 3. E Salomão amava ao Senhor e andava nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso, o início. E Salomão amava ao Senhor. Versículo 5. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus:
pede o que quiseres que te dê. Então, Salomão está lá em Gibeão, dormindo, e Deus aparece para ele: Salomão, me peça o que você quiser. Rapaz, Salomão poderia pedir a Deus o que ele quisesse: um palácio, um carro, o que ele quisesse ele poderia pedir ao Senhor, riqueza, fama. Versículo 6: E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi meu pai, como também ele andou contigo em verdade, e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhes esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. O pedido dele: agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai, e sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair nem como entrar, e teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este povo tão grande? Quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E versículo 10, e esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. Então, Salomão poderia pedir, mas ele pediu: Deus, me dá discernimento. O que é discernimento, pessoal? É você saber discernir a situação. Tem muita gente que faz coisa errada, ou que está sempre ali discutindo, achando que ela está certa. Não é porque ela não tem discernimento. O que é isso? Ela não sabe discernir a coisa certa. Ela não consegue ter juízo. Juízo é você discernir a coisa certa. Não, isso é errado. Isso é certo. O nome disso é juízo. E quando você julga a causa e dá para alguém, aí chama de justiça. Aí tanto que em algum lugar diz que Davi ele reinou com justiça e juízo. Ou seja, Davi dava: é certo para você tome, é certo para você tome. Isso é justiça. Juízo, não, quem está certo é você. Ele sabia discernir, e além de discernir, ele dava a causa de forma justa para a pessoa. Deu para entender? Bem, Salomão tinha muita coisa para pedir, mas ele pediu isso, e o pedido que ele fez agradou a Deus. Pai, moça, que a gente tenha isso no nosso coração, que, oh Deus, que o meu pedido agrade o seu coração. E vou lhe dizer, olha o que aconteceu aqui, pessoal, voltando para o 1 Reis 4, agora o 30. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e de que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Esrita, e Emã, e Cacol, e Darda, filho de Maal, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinha ouvido da sua sabedoria. Pessoal, temos que pedir da sua sabedoria, temos que pedir: Deus, me dá sabedoria. Irmão, eu lembro que eu passei por uma situação uma vez, que eu estava no bairro da Graça, e eu lembro como hoje, eu passei o dia todo pedindo: Deus, me dá sabedoria, Deus, eu preciso de sabedoria, Deus, eu preciso resolver isso, Deus, me dá sabedoria. Eu lembrava, mas eu orei tanto e falei de forma tanto repetitiva, que quando chegou no culto de noite, foi um rapaz lá ministrar, que eu nunca tinha visto ele, lá em uma das nossas filiais, no Engenho Velho da Federação, e o rapaz pregando, ele falou assim: você vem aqui no meio. Aí eu fui, e quando eu cheguei, ele falou assim: Deus hoje te dá sabedoria. Foi. E foi algo que eu estava pedindo a Deus. Irmão, se pedir, Ele vai dar. Seja o problema qual for, pessoal, seja a situação qual for, se você pedir sabedoria, você vai evitar uma guerra, você vai evitar um problema, uma adversidade, uma luta para a sua vida. Quando você pedir: Deus, me dá sabedoria, eu preciso de sabedoria. E a gente vai ser conhecido como isso, como uma pessoa
sábia que consegue resolver as coisas. Salomão, ele fez isso, ele pediu. Tiago, eu não posso entrar nisso aqui se não falar de Tiago, pessoal. Para quem está precisando de sabedoria mesmo, para quem não ficou aqui até o final, perdeu, viu? Talvez esse vídeo eu faça uma falta a alguém. Tiago 1,5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Ô irmão, tem que pedir. Deus me dá sabedoria. Ô pai, mas me dá sabedoria mesmo. Vou lhe dizer, irmão, quando você pede, o que é que Deus faz? Deus lhe dá sabedoria. É só pedir: Deus me dá sabedoria. Eu quero sabedoria. Deus, eu preciso de sabedoria. Pronto. E aí você vai arrebentar. Quando o que você tiver faltando, pessoal, peça. Eu lembro que um vídeo engraçado uma vez, o rapaz falou assim: se você fosse pedir a Deus, você pediu o que a Deus agora? Ele disse assim: eu pedi a dinheiro. Aí o rapaz falou assim: não, rapaz, eu pedi a sabedoria. Aí ele cada um pede o que não tem. Eu estou pedindo dinheiro porque eu não tenho dinheiro, mas sabedoria eu tenho. Claro que é brincadeiras à parte. Bem, pessoal, guarde essa palavra. Falei o tempo todo aqui, pessoal, só de sabedoria, 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 para você entender que precisamos ter sabedoria. Quer ver de que nos falta? É sabedoria. Volta lá onde a gente começou. Eclesiastes. Capítulo 9, versículo 18, onde a gente começou, vai terminar. Melhor sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Pessoal, eu vou contar um testemunho para vocês, rápido, para vocês guardarem no coração. Tem muito tempo isso. Eu estava ajudando na época, tem muito tempo, eu estava ajudando a filial nossa do Ferreira Santos. E Kleber, marido de Sheilane, ele chegou na igreja assim e me chamou num canto e disse assim: Marcos, eu estava lendo um versículo, lembrei de você. Eu falei: qual é? Aí ele pegou e me deu. Eclesiastes 9,18. Melhor sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Na hora que ele me disse isso, pessoal, eu parei assim e falei assim: amém, irmão, amém pela palavra. Ele nem explicou, não disse nada, só disse que lembrou de mim quando eu estava lendo. Pronto. Por quê, pessoal? Porque nessa época aqui eu estava fazendo o que um servo de Deus não deveria fazer. Eu estava praticando aquilo que um homem de Deus não deveria praticar. E eu não fui hipócrita, eu não fui um ator. Eu fiquei quieto na minha e falei assim: não, irmão, amém, amém pela palavra. Se ele falou, ele sabia o que ele estava falando, não acredito que não sei. Mas Deus sabia o que eu estava praticando, que eu não deveria praticar. Ô, meu irmão, quer que eu te fale? E depois disso aqui, Deus, ele mudou toda a minha história. Deus, ele me tirou daquele erro, me tirou daquela falha, fez a coisa acontecer na minha vida. E glória a Deus por isso. Então, qual é o conselho dessa palavra aqui? Não despreze a palavra do Senhor, tá? E guarde isso. O pecador, ele destrói muitas coisas boas. Tem tradução que diz isso, porque um só, às vezes não precisa de muitos não. Um só pecador, né? Que o povo fala assim, porque uma laranja podre contamina todas as outras. Lembra da situação do Acã, pessoal? Deus deixou de dar vitória para o povo por causa de um. Quem foi um Acã? Porque fez aquilo que não deveria fazer. Vou lhe dizer, naquela época, pessoal, eu estava fazendo aquilo que um homem de Deus não deveria fazer. E fiz. Infelizmente fiz o que não deveria fazer. Mas glória a Deus por isso, que Deus é misericordioso, né? Deus, ele trabalhou, Deus operou, Deus me tirou daquela situação. Glória a Deus. Isso tem muitos anos, pessoal. Isso tem quase 15 anos, por aí assim, tem muito tempo mesmo. Mas aí eu passando aqui, para esses dias, eu lembrei disso, estava pensando já isso esses dias, e eu tenho certeza que serviu para mim, serviu para você. Irmão, larga o pecado, larga o erro, o engano, larga a falha, porque o texto diz isso aqui, porque um só pecador destrói muitas coisas boas. Quer que eu te fale uma coisa? E a gente não está no tempo de ter nada nosso destruído. Às vezes o casamento é destruído, o lar é quebrado, a família é destruída, porque uma pessoa dentro do lar está fazendo o que não deveria fazer e acaba respingando em toda a família. Mas que bom, né? Que a Bíblia diz que ainda que a gente pratique várias coisas erradas, mas Jesus é aquele que nos perdoa,
é aquele que nos lava, é aquele que nos justifica e é aquele que nos santifica, tá? Então, fica com essa palavra de hoje, mas guarda o início dela. Melhor sabedoria. Prefira ter sabedoria até para não pecar. Não seja sábio. Oh Deus, eu pecar isso aqui é perturbação para mim, mas quer saber pecado? Eu não te quero não. Pronto. E fica firme com Deus e Deus vai lhe dar a vitória. Vamos orar, meu povo? Não, vamos orar. Ó, pega essa mensagem de hoje, essa live, pessoal, compartilha com todos os seus contatos, mas todos os seus contatos mesmo, porque eu tenho certeza que vai servir para alguém. Santo Deus eterno Pai, Jesus amado, Jesus querido, muito obrigado por essa palavra de hoje. Deus, obrigado mesmo. Que inspiração maravilhosa, que palavra maravilhosa. Pai, a mensagem fechou com chave de ouro. Talvez alguém, Deus, esteja nessa situação, está praticando aquilo que não deveria praticar, está fazendo aquilo que não deveria fazer. Oh Deus, eu te peço que o Senhor possa ter misericórdia de nossas vidas. Oh Jesus, que o Senhor possa ter misericórdia de nossas almas. Pai, mas tem misericórdia mesmo. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Jesus amado, Jesus querido, eu te peço, meu Pai, que o Senhor possa visitar o teu povo. Deus, mas visita mesmo nessa noite. Deus, mas quem pega de madrugada, quem pega de manhã, de tarde, oh Deus, ser com ele também, ser com ela também. Pai, em nome de Jesus. Jesus, muito obrigado por essa palavra. Oh Deus, muito obrigado mesmo. Pai, que a gente possa nos envolver contigo a cada dia. Pai, que o Senhor possa, meu Pai, ter paciência conosco, que o Senhor possa continuar sendo longânimo conosco. Oh Deus, que o Senhor possa nos alertar, Pai, de tudo aquilo que estamos fazendo que não te agrada, que nos leva a destruir muitas coisas boas. Jesus, muito obrigado por cada pessoa que ficou até o final. Deus, muito obrigado mesmo. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Que Deus abençoe você e a sua casa, o seu lar, com todas as sortes de bênçãos.